Ao redor do mundo, a camisa 10 é sinônimo do craque do time. E em Copas do Mundo, a 10 tem um peso maior ainda e muito por conta do Pelé. Mas o engraçado é que o Pelé só vestiu a 10 do Brasil por um acaso do destino. E eu já vou contar essa história pra vocês porque hoje a gente vai falar um pouquinho de todos os camisas 10 do Brasil em Copas do Mundo, com muitas histórias incríveis, por exemplo, de um 10 que praticamente não jogou, um que tinha o apelido de coice de mula e o fato de que nas primeiras Copas simplesmente ninguém vestiu a 10. E vamos falar então do primeiro camisa 10, que é uma questão um pouquinho complicada, porque no futebol bem antigo, a numeração não era importante e praticamente lugar nenhum no mundo utilizava. Os números nas camisas só começaram a se popularizar lá mais ou menos nos anos 50. Então nas primeiras Copas do Mundo, de 1930 até 1938, o Brasil entrou em campo sem um camisa 10, e sem um camisa 9, e sem um camisa 11, simplesmente não tinha numeração. Aí teve a Segunda Guerra Mundial, as Copas pararam, né, e no retorno, aí foi justamente em 1950, naquela Copa que foi no próprio Brasil, que os times entraram em campo então pela primeira vez com uma numeração nas costas. E assim o nosso primeiro craque portador da 10 foi o senhor Jair Rosa Pinto, que eu não sabia que foi no Brasil que começou. Eu sabia que no começo não tinha. Que doido, velho. Jair Rosa Pinto? No momento da Copa era jogador do Palmeiras e que futuramente viria a jogar com o Pelé no Santos. Antes da Copa, ele já tinha vencido a Copa América em 1949, sendo artilheiro com 9 gols marcados, e o seu apelido era Coice de Mula por conta da força do chute que ele dava na bola, resultando muitas vezes ali em patadas indefensáveis. Diz a lenda que quando ele ia bater uma falta, a barreira simplesmente abria, porque os caras ficavam com medo de levar uma bolada com a Também essa bola pesava uns 10 quilos nessa época aí. Força absurda que ele conseguia meter na redonda. Na Copa de 50, acho que era. então, o nosso querido Jair Coice de Mula jogou contra o México no jogo de estreia e fez um gol e deu uma assistência na partida. Ah, não sei, né, mano? Talvez ele chutasse mais fraco, porque a bola era mais pesada. Ou mais forte. Que terminou em 4-0, mas com uma lesão que tirou ele do jogo seguinte. Aí na fase final do torneio teve um quadrangular, né? E o Brasil jogou contra a Suécia e meteu, adivinha, 7-1. E parece que o Jair Rosa meteu 4 assistências. E eu digo assim, parece, porque é complicado verificar certinho. Até tem o vídeo da época, só que não dá pra ver com a melhor qualidade e ele é todo picotado, mas assim, aparentemente foram 4 assistências do homem. Contra a Espanha, o Jair fez o seu segundo gol, inclusive com a sua marca registrada, que era uma bicuda indefensável, em mais uma goleada do Brasil, dessa vez 6-1. O Brasil tava voando na Copa e o país era só festa. A seleção precisava apenas de um empate contra o Uruguai na última rodada no Maracanã lotado pra ser... Não foi? Acho que foi, mas foi 30 e 34, já foi 16 anos, mano. Mas tipo assim, olha isso, velho. Brasil em casa, no Maracanã, depois de meter 2 goleadas de 5 gols de diferença. Campeã do mundo. Mas foi aí que aconteceu um dos momentos mais marcantes da história do Brasil no futebol, quando a seleção foi derrotada no que ficou conhecido como o Maracanaço e perdeu o título que estava em suas mãos. Essa amarelada aí bateu muito forte no Jair, que nunca se recuperou dessa derrota e acabou parando de defender a seleção brasileira, numa baita reformulação do elenco que até respingou na camisa, porque nessa Copa o Brasil jogou de branco, mas a partir dali a gente mudaria e adotaríamos o nosso tradicional uniforme amarelo. Chegava então a... Caralho, Brasil. Eu acho as duas muito bonitas, mano. Só que eu prefiro amarelo e verde. Eu também prefiro, eu curto só a amarela. Acho doido. Acho que tem do Brasil só amarela, não tem? Só amarelo eu acho que não. Sempre tem um detalhezinho mas acho melhor. Acho mais doido. As azul não me pega, não. Sei lá. Eu acho que a segunda cor do Brasil poderia ser um verde, talvez. Mano. Mas é por causa do... Não. Mas é que antes é que grama o quê? Por que não? Sei lá. Não sei, velho. Acho que ia ficar estranho. Eu acho que verde ficaria da hora. Dava pra brincar. Em vez de lançar uma vermelha, que nem você tava querendo, lançasse uma verde.
Copa de 1954 e no não, meio dessa vermelho não dá. reformulação o Brasil Brasil precisava de um vermelho novo não camisa dá. 10. O escolhido foi José Lázaro Robles, mais conhecido como seu apelido brasileiríssimo de Pinga. Às vezes é tudo que o Brasil precisa depois de uma decepção mesmo, né? Ele tinha 26 anos e na época da Copa era atacante do Vasco, depois vindo a se tornar um dos artilheiros do clube e cravando seu nome na lista de grandes ídolos, né, do Gigante da Colina. Ele tinha sido campeão com a seleção nos Jogos Pan-Americanos de 1952, fazendo o gol que fechou o placar do título brasileiro contra o Chile, Nossa o que Senhora. garantiu a convocação dele para a Copa na Suíça em 54 e, claro, a camisa 10. Ah, na Só que Suíça. acabou sendo uma estadia bem curta dele com a 10. No primeiro jogo, na goleada de 5-0 sobre o México, ele meteu 2 gols e deu uma assistência, porém ele joga no empate contra a Iugoslávia e se machuca, e acaba vendo do banco a derrota do Brasil contra a Hungria nas quartas de final, num confronto tão violento que ficou conhecido com o apelido de Batalha de Berna. Para a Copa de 1958, entrou em campo o destino. Ninguém sabe a história ao certo, cada um diz uma coisa, mas a lenda é que antes da Copa de 58, a Federação Brasileira sorteou o número das camisas dos jogadores. E assim o nosso goleiro usava a 3, tinha zagueiro que vestia a 9 e nas mãos de Edson Arantes do Nascimento caiu a camisa 10. É um momento muito icônico porque pensa que o sorteio deu, sei lá, a 1 pro Pelé e não a 10. Talvez hoje esse vídeo fosse todos os camisas 1 do Brasil nas Copas. E a 1 fosse sinônimo de maestro do time, né? Mas caiu a Aí, cara, a mídia, viu? 10 e o resto é história. Caria. Na Copa de 58, Pelé era o mais novo do elenco com apenas 17 anos e ainda se recuperava de uma lesão, o que fez ele perder as primeiras partidas. Aí ele estreou contra a União Soviética do Yashin e nas quartas de final contra Gales, Pelé marcou o seu primeiro gol de maneira espetacular, matando no peito e dando um toquezinho pra tirar do zagueirão e classificar o Brasil na vitória por 1-0. Nas semis, o jogo contra a França tava apertado, o Brasil vencia por 2-1, até que o Pelé decidiu resolver, metendo um hat-trick, o terceiro um baita golaço pra levar o Brasil pra final. A grande final foi contra a dona da casa, Suécia. E depois da virada do Brasil, o Pelé marcou o seu gol antológico, chapelando o zagueiro antes de fazer um dos gols mais bonitos da história das Copas e da história do futebol. Depois ele fez de cabeça e assim o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez. Aí quando chegou pra próxima Copa do Mundo, em 62, todo mundo já sabia quem seria o camisa 10. O Pelé já era considerado o maior jogador do mundo e a camisa 10 já tinha virado um símbolo e ele começou aquela Copa já marcando um gol contra o México daquele jeito dele, passando por cima de todo mundo ali. Tudo indicava mais uma Copa lendária do homem, só que ele se lesionou contra a Tchecoslováquia e ficou de fora do resto da competição. E aí, sem o camisa 10, o resto a gente já sabe, o camisa 7, Mané Garrincha, puxou o protagonismo e o Brasil foi bicampeão. Em 66, mais uma Copa com o Pelé vestindo a 10, só que aí aconteceu algo muito triste para a história dele. O rei até marcou contra a Bulgária, mas foi caçado em campo num jogo violento, onde ele acabou se lesionando, e sem ele, o Brasil acabou perdendo para a Hungria. E aí no jogo seguinte, né, ele volta, só que ainda antes a no chance dos sacrifício... caras machucar feio era muito mais alta, né? É, mas eles não achavam tão feio. Tipo, ó o Pelé. Pelé era caçado e conseguiu jogar 4 Copas, né? Ganhar 3. Meio capenga. Neymar tá quase morrendo pra jogar essa quarta, mano. O Brasil vê outro Na quarta do Não, Pelé. real. E a quarta do Pelé ele falou e ganhou, que é de 70. jogo violento Sinal? contra Portugal Sinal? e acaba sendo eliminado pro Só time Deus do sabe. Eusébio. Por causa que a primeira ele perdeu já. Em 1970, a gente foi pra quarta Copa do Mundo Ai. com o Pelé vestindo a 10. É nessa aí que ele protagoniza aquele famoso gol que o Pelé não fez do meio campo contra a Tchecoslováquia, mas depois deixou o seu no mesmo jogo, tá? Fez mais 2 contra a Romênia e na semifinal contra o Uruguai tem outro lance icônico, aquele que ele finta o goleiro sem tocar na bola, mas perde o gol. Só que aí é na final contra a Itália que o Pelé abre o caminho pro tri mundial metendo seu golzinho de cabeça naquela vitória por 4-1. Sem dúvidas o maior e melhor 10 que o Brasil já teve, um cara que literalmente Cara, é deu muito bom, significado à Tem numeração jeito da não. camisa e que deixou as coisas até Ele meio é que meio bom. injustas pra quem vinha depois, né? Tu vestir a 10 do Pelé começou a ser um peso e uma cobrança muito grande. Há quem defenda até hoje que a 10 do rei deveria ter sido aposentada pra ser imortalizada na seleção, mas continuou sendo Eu acho utilizada novamente. da hora E foi sim. assim que na Copa de Mas eu 1974 e já Eu acho que não tinha que ser uma obrigação ter 10 no Brasil. Sim, tipo assim, assim, se o só cara- se for... Porque, tipo assim, é um peso. Tipo assim, é muito pai a CBF virar e falar, mas pra mim é o certo. Tipo assim, cara, você não é o Pelé, mano. Me dá essa porra.
Então, exatamente, uma parada é tipo Neymar, Ronaldinho, C10. Agora, não, vou falar. Rodrigo e Vinícius Júnior, nunca, em nenhum universo. Vinícius Júnior é 7, mas o Rodrigo não é 10, não, mano. Não, tipo Pô, assim, pra se seguir essa eles. lógica. O Rodrigo não tá bem no clube, mas tá indo bem na seleção. Beleza. O cara tá amassando na seleção, dá 10 pra ele. Mas. Não é a realidade, mano. Hoje os caras não jogam na seleção. Já sem o Pelé, Então. foi um campeão de 70 que passou a usar esse número. Era o Rivelino, que tinha 27 anos e era cria e ídolo do Corinthians, com bastante experiência, o que dava muitos créditos pro homem substituir o Pelé. O Brasil começou tímido naquela Copa, com 2 empates e apenas uma vitória sobre o Zaire, onde o Rivelino deixou dele com uma bomba de fora da área. E a segunda fase era novamente dividida em grupos, e aí o Rivelino fez o gol de falta histórico da vitória por 1-0 contra a Alemanha Oriental e abriu o placar no 2-1 contra a Argentina. Porém, o Brasil ficou pelo caminho e foi eliminado depois de enfrentar o carrossel holandês. 4 anos mais tarde, na Copa de 1978, o Rivelino voltaria a utilizar a 10, sendo o jogador mais experiente do time, e nesse momento ele já defendia o Fluminense. A gente ganhou em 70 e depois em 94. Com 74, foi, né? uma fase de grupos ali sem muito brilho, só que agora com uma diferença. O Rivelino começa como titular, mas mal joga nos jogos seguintes por conta de uma lesão. Sem ele, o Brasil é eliminado na segunda fase de forma muito polêmica, né, pra Argentina no saldo de gols. Mesmo invicta na Copa, a seleção ficou em segundo nessa segunda fase de grupos e foi jogar a disputa pelo terceiro lugar, em que venceu a Itália. E teve que assistir os seus maiores rivais conquistando a glória. Devido à lesão do Rivelino, quem assumiu o protagonismo nessa Copa aí foi o Zico, que anos depois também herdou a camisa 10. E foi assim que lá na Copa de 1982, com o Zico tendo 29 anos e sendo jogador do Flamengo, onde tinha passado a carreira inteira e era ídolo máximo, ele estreou com a 10 na fase de grupos, guardando 3 gols, e o Brasil saiu vitorioso nos 3 jogos. O jogo contra a Nova Zelândia foi um primor, com o Zico botando os caras no bolso, fazendo 2 gols e dando 2 assistências. O primeiro gol, inclusive, foi uma puxeta maravilhosa naquele time que deu pro Brasil a fama de futebol arte. E dá pra ver pelos gols ali, só jogada bem trabalhada, né? Na segunda fase, os brasileiros se vingaram dos argentinos de Maradona, com o Zico novamente marcando gol e dando assistência. E tava então tudo às mil maravilhas até o Brasil trombar com a Itália. Foi aí que o artilheiro Paolo Rossi destroçou o Brasa, a Itália venceu por 3-2 e caminhou para ser campeã daquela Copa. 4 anos mais tarde, em 1986, o Zico já tinha um status consolidado no mundo da bola e voltava ao Flamengo depois de uma passagem pela Udinese. Na Copa, a seleção venceu os seus primeiros 3 jogos, mas com o Zico atuando como reserva, voltando de uma lesão. E que sina, hein, cara, dos camisas 10 indo machucados pra Copa do Mundo, é um negócio que infelizmente não acaba por aqui. A seleção passa pela Polônia nas oitavas e depois encara a França, com o Zico entrando no meio do jogo e perdendo um pênalti, no que a partida terminou 1-1 e os franceses venceram nas cobranças alternadas. Foi o último jogo do Zico com a amarelinha, uma partida que ele acabou ficando marcado como o vilão da eliminação. Tudo isso foi demais pro Zico, que depois se recusou a voltar a vestir a camisa da seleção, então o número 10 acabou passando por um cara que também estava naquela eliminação, só que era bem mais novinho. Era o Paulo Silas, que ganhou a honraria de ser o 10 na Copa de 90 na Itália, aos 24 anos. Ele tinha sido campeão da Copa América um ano antes e jogava pelo Sporting de Portugal, depois de ter sido revelado pelo São Paulo e se tornado ídolo lá. O Brasil vinha para essa Copa muito pressionado, com vários problemas extra-campo e com um jejum que já estava caminhando para 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo. E aí não ajuda nada que o camisa 10 do Brasa na Copa mal jogou. A seleção venceu todos os jogos da fase de grupos, mas não convenceu. Faço ideia de quem é. Aí a parada de dar 10 pra um cara aleatório. Não aleatório, é pra um cara que não merece. 4 contra Costa Rica. Nas oitavas contra a Argentina, o Canidia abriu o placar pros hermanos no finalzinho e só aí que o Silas entrou, mas não conseguiu mudar o rumo do jogo nos cerca de 7 minutos que esteve em campo. Dá pra cravar. Falando aí que camisa 10 não pode ficar no banco, por isso que não tinha que levar o animal. O cara ir no banco, o cara nem jogou. Com sobras, que foi a participação mais apagada de um camisa 10 brasileiro na história das Copas. Se somar todos os jogos, o Silas mal teve meia hora em campo. Mas depois sabe o que o Silas faz? O Silas vai comandar o Avaí e termina em 6º no Brasileirão, com o Avaí. Beleza? Até hoje ele mora no meu coração por causa disso. Para a Copa de 94, o Silas já não era mais convocado e para ser o novo camisa 10, nada melhor do que o irmão de Sófocles, Sóstenes
e do grande Sócrates, o Raí, exatamente. Muita gente talvez não saiba, mas o Raí e o Sócrates eram irmãos, e inclusive o Raí quase foi nomeado Xenofonte, porém a mãe dele não permitiu que o pai continuasse a nomear os seus filhos com o nome de filósofos gregos antigos, o que é uma pena, né? Sinceramente, Xenofonte, imagina. O Raí já era uma lenda jogando pelo São Paulo nessa época, sendo bi da Achei que o Libertadores 10 e era o campeão Romário, o brasileiro, Romário é e na 9. época da Copa Romário era é uma 9. contratação recente e de peso de um PSG Caralho, próspero, eu tô mas maluco? longe de ser a potência multibilionária e vitoriosa da atualidade. E por incrível que pareça, naquela época, ele ir jogar no PSG causava um pouco de dúvidas. O futebol internacional não era tão acompanhado no Brasil, é claro, e na cabeça de muitos, ele tava saindo de um São Paulo super vitorioso pra ir pra um PSG desconhecido, entendeu? E isso era visto de maneira esquisita. O Raí estreou na Copa literalmente pra como época, 10 e realmente. faixa, já que também era o capitão Quem? do time, marcando de pênalti Quem que contra eu os lembrar russos do e ajudando a PSG? Celeste a se classificar para as oitavas. Só que aí ele perdeu a sua vaga no time titular. Romário não é 9 não, viado. Ué, viado. Romário eu acho que é 11. Será, mano? É 11, é 11. Não, velho. É 11. Moleque, eu não Jogou lembro. muito pouco É 11, nos jogos 11. seguintes e ficou de fora, inclusive, da grande final, vendo o Brasil ser tetracampeão Pô, ele mundial, tá mas tampando a merda do número. com o Dunga Porra, como mano. capitão levantando a taça. Então foi mais uma Copa onde o Brasil ainda sentiu falta de um grande camisa 10 que realmente fosse o maestro da equipe, só que dessa vez veio o Tetra, então ninguém se importou, o Raí não saiu como vilão de lugar nenhum. E aí na Copa de 98 as coisas estavam esquisitas, Gente, porque mesmo tendo acabado de ser o último campeão acho que em mundial, 98 o que ele Brasil vira chegava 10. de novo Isso se ele foi pra Copa de 98. Mano, pressionado agora eu tô em um intrigado. momento Pesquisa aí se o conturbado Romário era 9, extra-campo. mano. E quem tinha 9 ou 11, eu tô incomodado com isso, mano. 11. Nossa, eu conheço muito da bola. Nossa, mano. Fiquei intrigado com isso aí, viu? responsabilidade de afastar a má fase do número Rivaldo. 10 lendário era o pernambucano Rivaldo, que aos 26 anos vivia o seu auge jogando pelo Barcelona. Na Copa de 98, o Rivaldo fez um gol e deu uma baita assistência no jogo contra Marrocos e ajudou o Brasil a terminar em primeiro no seu grupo. Nas quartas, ele foi decisivo marcando 2 contra a Dinamarca. E nas semis, ele dá mais uma assistência fantástica pro Ronaldo e converte o seu na disputa de pênaltis que despachou a Holanda. A grande final seria contra a dona da casa, a França. E aí a gente sabe, brilhou o camisa 10 do outro lado, né? O Zidane deu um show e os franceses foram campeões. Depois dessa decepção, com direito a um drama por conta daquela convulsão que o Ronaldo Fenômeno teve antes da final da Copa, em 2002 o Brasil já chegava desacreditado mais uma vez. Agora depois de ter sido eliminado para Honduras na Copa América e de ter sofrido nas eliminatórias, quase ficando de fora da Copa do Mundo. E por falar em quase, o Rivaldo quase abandonou a seleção, mas resolveu voltar atrás na sua decisão. Foi para a Copa do Japão e da Coreia com a 10 nas costas e o resto é história. No jogo de estreia, depois de dar uma assistência pro gol do Ronaldo, o Rivaldo fez o gol da vitória de pênalti contra a Turquia e depois também marcou nas goleadas contra a China e Costa Rica. Nas oitavas, mais a galera um gol fala dele muito diante de da quem foi Bélgica, protagonista, que mostrava Rivaldo que e a seleção Ronaldo. e o seu Mas camisa que eu acho 10 que o Rivaldo jogou mais, né? Não, se bem que os dois foi artilheiro, eu acho. Um dia nós Os tem dois. que pegar. Um dia nós tem que pegar pra ver, viado, todos os jogos. Que eu nunca vi, mano. Eu nunca peguei pra ver todos os jogos da Copa do Mundo, não. 2002. estavam Não, voando. assim, Nas eu lembro quartas, que era Rivaldo e Ronaldo, mano. Só Ah, que tinha muito agora cara bom, quem. né? Ronaldinho, Kaká. Não, não é porque falam muito que o Ronaldinho não jogou muito essa Copa. O único gol dele foi esse gol aí contra a Inglaterra. Que é aquele gol. Mas Ninguém é isso sabe que se ele queria cruzar. é por causa que é protagonista demais, já, tipo. São É, muitos né? protagonistas, não tô falando que um é mais protagonista que o outro, não. Porque, mano, tipo assim. Cafu, você já pensa, Rivaldo. Só os caras mais foda-se você não pensa, tá ligado? Roberto Carlos, você pensa também que era o protagonista, tá ligado? marca contra os ingleses, enquanto nas semis quem resolve é o Ronaldo. E aí, por mais que na finalíssima contra a Alemanha quem ganhou toda a fama tenha sido o R9, o Rivaldo teve um papel fundamental, com o chute no primeiro gol que gera o rebote pro Ronaldo marcar, e depois com aquele corta-luz maravilhoso no segundo para garantir o penta. É bem possivelmente o nosso 10 mais subestimado. Eventualmente o Rivaldo para de ser convocado, mas a camisa 10 fica vaga por muito pouco tempo. Foi um novo jogador do Barcelona que assumiu, Ronaldinho Gaúcho,
que havia acabado de levantar a taça da Champions e era o detentor da bola de ouro. Ou seja, o Brasil era o atual campeão da Copa. Muito E justo. tinha no seu elenco o melhor jogador do mundo. O que podia dar errado, né? Na fase inicial, o Brasil venceu os seus 3 jogos com o R10 dando uma assistência, enquanto nas oitavas os Em 2006 eles foi pentacampeões pra passaram final, não por cima foi? de Gana, Contra a mas França o de rendimento novo? do Bruxo Não. e do time no geral tava muito aquém. O técnico Parreira foi ouvir as reclamações da torcida e... Viado, eu tava discutindo com um cara, mano, que... O cara, tipo assim, não... Porque hoje, tipo, se você for pegar a seleção da França, só jogadoraço, viado. Aí o cara falou, não, será que é assim que o pessoal via a gente quando era no 2002, no Penta? Eu falei, não. Eles tinham mais medo em 2006 do que no Penta. Porque em 2002, o Ronaldo chega machucado, o Ronaldinho não era isso tudo. Jogava muito? Jogava, mas não era isso tudo. Mas o Rivaldo tava no auge do Barcelona. Sim, mano, mas eu tô com... Aí você compara com isso aqui. Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador dominando a Itália, Ronaldinho Gaúcho, Bola de ouro. bola de ouro, o Ronaldo e todos esses caras chegando, já ganhando a última Copa do Mundo. Kaká no auge, porque o Kaká era menino ainda em 2002. Pô, Roberto Carlos ainda tava aí. Eu não lembro se o Cafu tava, mas o Roberto Carlos já tava aí. Tava tipo fez uma assim, mudança era o Penta com mais experiência, tá ligado? Lúcio também eu acho que tava. Tenho quase tática, certeza. deixando o Dinho 2006 um e pouco tal. mais perto do gol, mas não adiantou, já que nas quartas de final saiu aquele gol do Henry e o Brasil foi eliminado para a França. O Ronaldinho acabou completando aquela Copa do Mundo sem marcar nem um gol sequer. Até aqui ele foi o único camisa 10, junto com o Silas, a representar o Brasil numa Copa e não meter nenhum gol. Ele era o atual melhor do Pouco mundo, se fala bola de disso, ouro. né, mano? Tipo assim, a galera fala muito do Ronaldinho e, tipo assim, não tem ninguém pra discordar que o Ronaldinho é pica. Mas só que em Copa, em 2002, ele não foi muito bem. Tudo bem que você disse que tinha muito protagonismo. 2006 ele não fez gol. 2010. Não tô falando. 2010 ele não foi. Foi o que eu corrigi aquela hora. Em 2002, ele não tinha muito protagonismo, mas ele foi protagonista de um jogo específico. E... O pessoal até que fala, mas não fala tanto que é Penta, né? Tipo assim, você vai falar com um cara que ganhou o Penta, salvando a gente contra a Inglaterra, não faz nada pra seleção. Quando os caras falam muito do Neymar, eu falo que o Ronaldinho também não foi isso tudo na seleção. Só que ele Na ganhou, seleção. tá ligado? Só que ele ganhou. Se ele não tivesse em 2002, ele ia ser quase igual ao Neymar. Nesse hate que o próprio Brasil tem no jogador. Se ele tivesse jogado só de 2006, ele seria uma vergonha. Então foi um consenso ali de que ele ficou abaixo. Mas é por causa que o Ronaldinho também é muito carismático, tá ligado? Jogou mal. A raiva foi tanta Neymar que os também. torcedores Mano, brasileiros eles chegaram problematizam o Neymar por tudo que os outros fizeram. Só que dessa vez tem mídia. E, tipo, o Neymar é azarado, mano. Exatamente. Vai fazer o quê? Mano, o Neymar só tem um azar do caralho, velho. Ele tem muito azar, tá ligado? Não, Porque sim, ele tem azar. Ele caiu na época que tudo é documentado, mano. Porque eu vi o documentário lá do Ronaldinho na Netflix. E... Porra, eu até esqueci. Tipo assim, falavam muito. Mesma coisa do Neymar, tipo, lá no PSG, ele vivia na balada, vivia nas noites de Paris. Aí por isso que ele sai do PSG e vai pro Barcelona. Por causa que acabaram com o Ronaldinho lá, por causa que ele saía muito pra pista. Só que o problema é esse, ó. Ganhou o Penta, esquecem todos, tá ligado? Esquece tudo que fez de ruim. Por isso que o Neymar tem que ganhar o Hexa, mano. Se o Neymar ganhar o Hexa, acabou. Não vai ter Moleque, mais gente falando mal do se o Neymar. Neymar ganhar o Hexa, mano, ele vai ter a ficha mais limpa da história do universo, mano. Todo mundo vai esquecer que o Neymar fez de ruim na mesma hora. Exato. Pera, só voltar um pouquinho aqui. 10, junto com o Silas, a representar o Brasil numa Copa e não meter nenhum gol. Ele era o atual melhor do mundo, bola de ouro, então foi um consenso ali de que ele ficou abaixo e jogou mal. A raiva foi tanta que os torcedores brasileiros chegaram a incendiar uma estátua do Ronaldinho lá em Santa Catarina. Essa Copa, entre outros fatores, acabou tirando a vaga cativa do Ronaldinho na seleção e para a Copa de 2010 na África do Sul, o Dunga não convocou ele. Assim, o número lendário ficou para um cara que já tinha vestido ela em outros momentos, o Kaká. Ele
Ele era bom, né? jogador do Real Madrid e tinha sido bola de ouro em 2007, campeão de tudo quanto é torneio, incluindo a Copa do Mundo lá em 2002, onde ele mal jogou, mas fez parte da conquista. A moral era grande e o Kaká já era experiente, só que ele tava lidando com uma lesão séria e basicamente jogou a Copa no sacrifício. O grande momento dele 2010 foi também contra a era pra ter Costa do medo de Marfim, nós. dando Ou não? Um pouquinho, né? Era pra ter mais medo ainda se o Dunga chamasse Neymar e Ronaldinho. Mas como não chamou, Kaká bola de ouro, Adriano, Acho que quem mais que tinha? Adriano não tava aí não, mano. Adriano já tinha parado de Tava jogar bola, não? eu acho. Ah, é o Luiz Fabiano, né? Ah, eu achei que ele já tava. Não, é porque eu acho que o Ah, então? Adriano já tinha parado de jogar bola. Pera aí, rapidão. Abril de 2009. Hum, Abril de 2009, Adriano simplesmente abandonou o sistema internacional e retornou assim. Caralho, peraí. não é. Acho que 2024 ele não tava jogando. Só acho. Para, caô, que tipo, não. Ah, O cara, evento. para, o cara parou de jogar em 2009, a última partida que ele fez foi em 2016, e ele só resolveu falar, não, gente, cansei mesmo. Em 2024, no Natal, presente de Natal, aposentei, Oxe. família. Parei com essas brisas. Mas aqui, viado, eles não temiam tanto o Brasil por causa que, tipo, tinha o Kaká, mas ele tava lesionado. Que nem, é a mesma situação do Fenômeno em 2002 chegando lesionado. É, Uhum. e a seleção não era tão ruim, mas, tipo, não era boa. E, tipo, já vinha em baixa, tá ligado? Fraco. Em 2006, tinha um quarteto mágico, uma defesa boa, defesa estrelada. Aqui não, aqui já diminuiu muito. Nossa, diminuiu muito o nível, você é louco. duas assistências e depois sendo expulso por uma cotovelada no peito do Keita, onde o jogador rival ali deu um migué desgraçado, né, vamos combinar. Aí o Kaká volta a jogar nas oitavas contra o Chile, servindo de novo o Luiz Fabiano em um dos gols, mas no geral foi mais uma atuação um pouco apagada, já que ele nada conseguiu fazer contra a Holanda nas quartas, quando o Brasil foi eliminado novamente. Mas ânimo, Essa galera, camisa tudo azul vai acho melhorar feio. depois da Copa de 2014. É Quem mesmo. não foi convocado para 2010 foi o menino Neymar, que começaria a partir dali a ganhar cada vez mais espaço e já como o craque do time recebeu a 10 justamente para a Copa de 2014 no Brasil. Ele era jogador do Barcelona e começou bem Foda-se. Melhor camisa 10. demais Do com século, desse século. dois Foda-se. gols para cima da Croácia e Ok. também mandou para Justo. Muito justo. Qualquer opinião Talvez fora disso. o foda é que o Rivaldo tá nisso, né? É. Será? Não, então esquece. Então esquece. Não, Rivaldo ganhou. Desculpa, mas ganhou. Não, viado, Se mas o é o Neymar Neymar. ganhou. Mas é o Neymar, viado. Mas é o Neymar. a rede Não, duas mas você fala de vezes diante futebol. de De futebol é o Camarões. Neymar. É, velho. Nas Ah, oitavas, o então Brasil melhor. teve vida difícil contra o Chile, passando Porque só nos senão pênaltis fudeu, com ele o tá Neymar abaixo do Kaká, do Ronaldinho, do... Peraí. convertendo a cobrança dele, É, enquanto nas é quartas mesmo, é contra a mesmo. Colômbia teve aquele jogo muito Algum, marcante onde algum desses daí ganhou Olimpíadas? Ninguém ganhou Olimpíadas. Neymar ganhou. Pronto, acabou. o Ney até dá uma O único assistência no título que o Brasil escanteio, não mas a tinha. vitória fica marcada Simples pela assim. entrada violenta do Zuniga, que tirou o Neymar Nossa, da velho. Copa. E talvez ele tenha que Agora vem agradecer, cá. porque ficou de Você fora acha do jogo que isso tipo, ia fazer diferença no 7x1? Tudo bem que o 7x1 foi tipo um caso de 1 em 1 milhão. Pior que eu acho que faria. A gente perderia de um gol só. De um, dois gols. Sabe por quê? Deixa eu ver se tem isso aqui no YouTube. Pera aí. Ai, ai. Não quero melhores momentos. Quero a partida toda. Aí a partida completa. 4 years ago. É isso? Vamos reagir à partida agora? 1 hora. 1 hora e 37? Calma. Vou só... Deixa eu ver quantos que tá aqui já o placar. 0. 10 minutos, 0 a 10 0. minutos, 10 a 0 a 0. Aqui parece que deve ser o primeiro gol, né? 2 gols. Um Olha segundo só. já. 20? 10 minutos Deixa eu só ver depois. quanto que foi o primeiro gol. O primeiro gol então foi aqui, né? Tá, ó. Foi nesse lance aqui, ó. Tá. Primeiro gol. 10 minutos. Ficou Uhum. mais 11 No, minutos no, sem tomar gol. no próximo lance já é o gol, eu acho.
Deve ser, mas... Ó, Aí, 22 com olha 22. aqui, 22. 22 foi o segundo gol. O que eu falo? O que aconteceria com o Neymar? Porque se você for ver, eu vou pular aqui pra 33, 22. Não, vou até diminuir. Vou pular pra 30, você vai ver quanto que vai estar o placar, viado. Já foi 2 gols em 7 minutos. Calmou. Nossa, mano. Calmou. Não. Não, os próximos gols só no segundo. 30 minutos, 5 gols. Simplesmente, Caralho, viado. 22 minutos, tava 2-0. 22 minutos foi o segundo gol. 30 minutos foi o Certo. quinto. Em 7 minutos a gente tomou 3 gols. Eu acho que com o Neymar não aconteceria isso. Entendeu? Eu acho que a gente Não, mas a gente não teria esse apagão, tá ligado? tem o fator cagada. Mano, tipo assim, é 1 em 1 milhão, viado. Se esse jogo acontecesse de novo, se jogasse de novo o mesmo time, a gente ia continuar Não ia acontecer perdendo. isso. Mas a gente não ia Mas perder não de 7 a desse 1. placar. E se jogasse de novo, talvez eles até ganhavam, viado. Com o Neymar? Pô. Aí que depois eu acho que desse aqui, né? Por causa que tem esse pico. Aí depois é só no segundo tempo. Os 2 gols eram no segundo tempo. Ah, tá. Aí já é os A gente dois. ficou Nossa. 40 minutos sem tomar um gol. Ele ficou 40 minutos sem velho. tomar um gol, tá ligado? Isso porque eu tô falando que a gente vai tomar gol agora, né? Talvez a gente nem tomou gol agora, eu já tô falando que tomou. E eu acho Aí, que tomou gol agora. tomou gol agora. Ele jogou 39 minutos sem tomar um gol, tá ligado? Uhum. Eu acho que com o Neymar não aconteceria isso, tá ligado? Daquele apagão. Porque perder de 4x0 é normal, viado. A gente viu que a gente ganhou aqui na final de 4x1, tá ligado? Mas Vai perder de 7, velho. 7x1 é uma vergonha, mano. O Uhum. jogo mais vergonhoso da história da seleção brasileira, o 7-1 contra a Alemanha. 4 anos depois, na Copa de 2018 na Rússia, o Brasil precisava apagar o Aí vexame esquece, histórico né? e de 10 novo com o Neymar com camisa 10, sem agora já como questionar. jogador do PSG. Ele marcou contra a Costa Rica, o Brasil bateu a Sérvia com outro gol do Thiago Silva em escanteio do Neymar, né? E nas oitavas, mais uma vitória com gol do Ney pra cima do México. O camisa 10 estava carregando o time até que nas oitavas veio a ótima geração belga, que eliminou o Brasil e fez o Ney e todos nós adiarmos o sonho do Hexa. Em 2022, no Catar, o Neymar foi para sua terceira Copa como camisa 10 do Brasil. E se você percebeu aqui, só ele e o Pelé conseguiram ir para 3 Copas vestindo a 10 da seleção. Aqui vale uma observação que já era aquela versão do Neymar que se machucava toda hora, e até por isso depois de jogar contra a Sérvia na estreia, ele se machuca novamente e fica de fora do restante da fase de grupos, e aí nas oitavas ele volta voando e marca de pênalti contra a Coreia do Sul, só que a sina do Brasil nas Copas continua. Nas quartas vem um jogo tenso contra a Croácia, que foi pra prorrogação. O Neymar até abriu o placar de maneira heróica, só que faltando só 4 minutos, o camisa 10 viu incrédulo todo o time do Brasil subindo pro ataque, deixando os croatas... Não. Olha, vamos voltar. Quando ele perde a bola aqui. Aqui é o ataque, né? Nossa. Uhum. 6 negros já. O camisa 10 viu incrédulo todo o time do Brasil subindo pro ataque, deixando os croatas livres pra contra-atacar e empatar o jogo com o nosso querido Bruno Petkovic. Na disputa por pênaltis, o Neymar nem chegou a bater o dele, porque o Brasil parou no Livakovic e depois na trave, numa doída eliminação. Mano, uma dúvida Mesmo com real gols... que eu tenho. Nos pênaltis, tipo, é o Tite que fala, ah, você bate primeiro. Porque, tipo assim, eles podiam combinar ali na hora. Neymar, se tá dando merda, pega esse pênalti e vai, filho. Eles escolhem, mas eu acho que, vou falar assim, tá dando merda, Marquinhos, vai lá. E o Marquinhos conseguiu errar, tá ligado? Não, mano, não existe universo que, tipo assim, tá dando merda. E você tem o Neymar no time, e você dá o pênalti pra outra pessoa, velho. No Livakovic e depois na trave. Mano, o pior é que, tipo assim, o Marquinhos, se ele não tivesse tirado... Mano, ele nem precisava tirar tanto goleiro, porque ele nem precisava tirar. Se ele chutasse no meio, ia ser gol. Nossa, viado, olha aqui, mano. Mas, mano, tipo assim, o goleiro... Se essa bola entrasse, seria um pênalti lindo, viado. Seria. Isso é o problema de arriscar. Esse que é o problema de arriscar. Tava no último pênalti, não tava?
E, tipo, eles defenderam um? Era isso? Aham. Nossa. Porra. Caralho, eu acho que eu esqueci de mudar a câmera. Pera aí, foda-se. Caralho, Amém? peraí, não. Eu não fiz isso não, velho. Eu acho que eu nem mostrei a partida da Alemanha Todos pros nós caras. adiarmos o sonho Mostrou do só Hexa. nós dois Em 2022, no Catar, o Neymar foi para sua terceira Copa como camisa 10 do Brasil. E se você percebeu aqui, só ele e o Pelé conseguiram ir para 3 Copas vestindo a 10 da seleção. Aqui vale uma observação que já era aquela versão do Neymar que se machucava toda hora. Neymar de E brilho. até por isso, depois de jogar contra a Sérvia na estreia, ele se machuca novamente e fica de fora do restante da fase de grupos. E aí nas oitavas ele volta voando e marca de pênalti contra a Coreia do Sul. Só que a sina do Brasil nas Copas continua. Nas quartas vem um jogo tenso contra a Croácia, que foi pra prorrogação. O Neymar até abriu o placar de maneira heróica, só que faltando só 4 minutos, o camisa 10 viu incrédulo todo o time do Brasil subindo pro ataque, deixando os croatas livres pra contra-atacar e empatar o jogo com o nosso querido Bruno Ih, era Petkovic. bicuda. 4 minutos, Na bicuda. disputa por pênaltis, o Neymar nem chegou a bater o dele, porque o Brasil parou no Livakovic e depois na trave, numa doída eliminação. Mesmo com o gol salvador na prorrogação, o Neymar era o batedor de pênaltis da equipe e decidiram deixar ele para bater a última cobrança, que simplesmente não veio. Então, muito por conta disso, o Neymar acabou sendo muito criticado nessa eliminação. Pro Neymar foram 3 Copas onde ele conseguiu exercer o seu papel, mas com um gosto muito amargo no final. Mas ele ainda tem chance de refazer a sua história. O Neymar vai pra Copa de 2026 com a 10 nas Nossa, costas velho. mais uma vez. Se ele E ganhar apesar essa de todos os Copa, mano. problemas da sua Nossa, carreira maluco. nos últimos anos, o povo brasileiro ainda sonha que ele possa fazer a diferença e finalmente trazer o Hexa pra casa. Aqui no Eurão a gente tá soltando muitos vídeos sobre Copa do Mundo, então fica o convite pra você se inscrever no canal e também dar uma olhadinha nessa lista de reprodução que tem outros vídeos sobre a Copa que você certamente vai gostar.